Vamos seguir aqui falando sobre Daniel Vorcaro. O depoimento do banqueiro, ex-controlador, dono do Banco Master, à Polícia Federal foi adiado novamente para essa sexta-feira. Da Papudinha, Vorcaro, nessa quinta. Ele até entrou em videoconferência para falar no âmbito do inquérito que investiga a suposta corrupção de servidores do Banco Central, mas devido a problemas técnicos, o depoimento foi adiado. Quem vai trazer todos os detalhes é o nosso repórter da coluna da Manuela Alcântara, o Pablo Giovanni, que já está aqui com a gente no estúdio. Muito bom dia, Pablo. Bom dia, Nath. Bom dia, Bus. Pois é, né? Hoje tem esse depoimento de Daniel Vorcaro junto à Polícia Federal, né? Para explicar a relação dele com os servidores do Banco Central, nesse caso do Banco Master, sobre aquela suposta venda do Master ao BRB, que, segundo as investigações da Polícia Federal, em fases anteriores da Compliance Zero, que é a operação do âmbito do caso Master, a Polícia Federal tinha entendido já que haviam ao menos 2 servidores da alta cúpula do Banco Central, ainda durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, na época do governo do Roberto Campos Neto, que esses 2 servidores, que são pessoas que eram da alta cúpula do Banco Central, agiram de uma forma suspeita em favores de Daniel Vorcaro, favorecendo alguns pontos em favor do banqueiro, por exemplo, ter tido acesso a coisas indevidas, dinheiro indevido. Então, todo esse escopo dessa investigação é alvo de um inquérito do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça autorizou que a Polícia Federal pudesse coletar esse depoimento de Daniel Vorcaro. Vorcaro está preso na Papudinha, então, por questões até de segurança, a Polícia Federal optou que esse depoimento pudesse ser feito por videoconferência, diretamente da Papuda, para que não houvesse a mudança de logística, para que Daniel Vorcaro tivesse que se deslocar para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, ou até para o edifício sede também da PF. Então, esse depoimento do Daniel Vorcaro está marcado para hoje, tinha sido marcado para ontem, né? A gente até trouxe na coluna mais cedo, na data de ontem, que Daniel Vorcaro tinha indicado a algumas pessoas próximas a visitas que ele tinha recebido, tanto de advogados, tanto de parentes, que ele tinha um interesse em explicar essa relação com esses servidores do Banco Central. É claro, no ponto de vista de Daniel Vorcaro, se defender, né? Basicamente, refutar tudo que a Polícia Federal tem de investigação, tudo que a Polícia Federal coletou nos aparelhos celulares de Daniel Vorcaro, que ao todo foram 8 ou foram 9 aparelhos apreendidos. Então, o Daniel Vorcaro ele tem essa expectativa de prestar esse depoimento para a Polícia Federal hoje. Ele quer falar, disse que não vai ficar em silêncio, mas que tende a explicar essa relação e rebater tudo que a Polícia Federal investigou até o momento, salientando que todas essas trocas de mensagens que tinham, seja de Daniel Vorcaro, seja do seu núcleo, né, que ele tinha um núcleo bastante forte, um núcleo que dava suporte a Daniel Vorcaro, ele tende a rebater tudo que a Polícia Federal tende a perguntar referente a esse inquérito dessa suposta coação de servidores públicos do Banco Central. Nath. É isso. Daniel Vorcaro, que já tinha adiado um outro depoimento, né, recente, ele tem algumas falas aí pela frente, em setembro vai ter também na CVM, né, mas esse depoimento que ele tinha cancelado foi ele mesmo, né, a defesa dele que pediu, dessa vez foi essa falha técnica, mas tem uma expectativa para que ela aconteça hoje. Pode ser que, como o Pablo colocou, dessa vez era um interesse até do próprio Daniel Vorcaro, né, ele queria falar sobre esses pontos todos. Então a gente imagina que ele não deve pedir esse cancelamento, adiamento para a fala de hoje, né, Pablo? Isso realmente deve acontecer. O Daniel Vorcaro, ele demonstra, né, para algumas pessoas próximas que ele tem um interesse em colaborar. Claro, em partes, né, alguns pontos mais sensíveis do caso Master, Vorcaro tende, por exemplo, a se esquivar um pouco das informações. A gente até lembra, né, que Daniel Vorcaro teve 2 delações premiadas rejeitadas pela PGR e pela PF e pela Procuradoria-Geral da República, né, que os 2 órgãos tinham entendido que as informações fornecidas por ele, pelos seus advogados, a esses 2 órgãos eram informações incompletas, informações que não condiziam até com a verdade, mas que os aparelhos celulares apreendidos demonstravam um material mais robusto para as investigações. Então, assim, querendo ou não, é uma primeira sinalização de Daniel Vorcaro em querer ajudar a Polícia
Polícia Federal a desvendar o que aconteceu, seja no Banco Central, seja no âmbito do BRB, seja dentro do próprio Banco Master, suas relações, por exemplo, com as previdências municipais de municípios em torno do país, né? A Polícia Federal, inclusive, faz diversas operações referentes a letras financeiras. Então, é mais um ponto que Daniel Worcaro tende a explicar hoje, especialmente a sua relação com esses servidores do Banco Central. E esse depoimento de semana passada, que tinha sido adiado a pedido da defesa, era referente àquela contratação de influencers, né, que supostamente fizeram mensagens em massa contra o Banco Central, apoiando que naquele momento houvesse a venda do Banco Master ao Banco de Brasília, o BRB. Então, são dois inquéritos no Supremo, tem o inquérito mãe, né, que é o inquérito do Banco Master mesmo, de fato. Então, esses casos ainda estão sendo investigados no Supremo, sob a relatoria do ministro André Mendonça, que tem dado todo o suporte, né, apesar desse atrito recente com o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei Passos, mas que é algo que ainda está sendo contornado. Até ontem, né, eu pude até consultar junto à Polícia Federal, junto ao próprio ministro André Mendonça, se de fato existia já uma agenda marcada entre os dois após o presidente Lula ter endossado, né, esse pedido de que houvesse esse encontro para que fosse ajeitadas essas questões que estão mal resolvidas, mas o ministro André Mendonça, junto ao seu gabinete, falou que não tinha nenhuma data ainda marcada para esse encontro. Então é mais um caso ainda que vai se desenrolar ao longo desses próximos meses, em meio a eleições aqui no Brasil. Perfeito. Pablo Giovanni, muito obrigada, Pablo, trazendo todos esses detalhes importantes dessa fala do Daniel Worcaro. É claro, a gente vai seguir acompanhando, principalmente com o Pablo Giovanni. Valeu, é sempre muito bom te ter aqui. Boa noite. E muito obrigada também, Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com. É sempre muito bom te ter aqui, Bus. Obrigado, Nath. Bom final de semana. Valeu. E sobre